80% das famílias brasileiras estão endividadas neste exato momento, e existe uma probabilidade muito grande de que você seja uma delas sem nem saber a gravidade da situação. E olha, não estou falando de ter uma prestação de carro ou uma fatura de cartão para pagar no mês que vem. Estou falando de um endividamento sistêmico profundo, que está literalmente destruindo o futuro financeiro de milhões de pessoas enquanto a gente conversa aqui. Então fica comigo até o final, porque o que eu vou revelar neste vídeo pode ser exatamente o que você precisa ouvir para não se tornar mais uma estatística dessa crise silenciosa que está varrendo o país, e eu garanto que você vai entender exatamente como saiu de controle. E mais importante ainda, como você pode escapar dessa armadilha antes que seja tarde demais. A primeira coisa que você precisa entender é como chegamos nesse ponto absurdo de 80% das famílias devendo dinheiro. Isso não aconteceu da noite para o dia. Foi uma tempestade perfeita que vem se formando há anos. Pensa comigo, depois da pandemia a gente teve aquela sensação falsa de recuperação econômica. As pessoas voltaram a consumir com tudo, os bancos liberaram crédito fácil como nunca, o governo injetou dinheiro na economia através de programas emergenciais e todo mundo achou que a festa ia durar para sempre. Só que ninguém parou para pensar no dia seguinte. O crédito fácil virou dívida, cara. Os programas emergenciais acabaram, a inflação explodiu e de repente milhões de brasileiros se viram presos numa armadilha financeira da qual não conseguem mais sair. E o pior é que muita gente nem percebe que está afundando até a água bater no pescoço. Deixa eu te mostrar como essa dívida está estruturada, porque entender isso é fundamental. A maior parte do endividamento das famílias brasileiras vem de 3 fontes principais: cartão de crédito, que representa sozinho quase 40% das dívidas, carnês e crediários de lojas, que somam outros 25%, e financiamentos diversos, incluindo veículos e imóveis, que completam o quadro. O cartão de crédito é especialmente perigoso porque tem as taxas de juros mais absurdas do planeta. Estamos falando de taxa efetiva que pode chegar a 400% ao ano no rotativo. Você escutou direito, 400%. Isso significa que se você deve R$1.000 e deixa rolar no rotativo, em um ano essa dívida pode virar R$5.000. É uma bola de neve matemática da qual é praticamente impossível escapar sem intervenção drástica. E tem um detalhe perverso nisso tudo que pouca gente comenta. O sistema financeiro foi desenhado para te manter endividado. Sério, pensa bem. Quanto mais você deve, mais os bancos lucram com juros. Quanto mais tempo você leva para pagar, mais eles ganham. Eles não querem que você quite suas dívidas rapidamente. Eles querem que você pague o mínimo possível todo mês, mantendo a dívida viva pelo máximo de tempo possível. Por isso eles tornam tão fácil parcelar tudo. Por isso eles aumentam seu limite de crédito justamente quando você já está no vermelho. Por isso eles oferecem refinanciamento que na prática só estica a dívida e aumenta o total de juros pagos. É um sistema projetado para sugar riqueza das classes média e baixa e transferir para o sistema financeiro. E funciona perfeitamente, como esses 80% de famílias endividadas comprovam. Agora deixa eu te contar uma história real que ilustra perfeitamente como essa armadilha funciona. Conheci uma família onde o casal ganhava junto cerca de R$8.000 por mês, o que teoricamente seria suficiente para viver com certo conforto. Mas eles tinham 2 cartões de crédito no limite, um financiamento de carro, prestação de imóveis e ainda deviam um empréstimo consignado. Todo mês, mais de 50% da renda deles ia direto para pagar dívidas, e mesmo assim as dívidas não diminuíam porque eles só conseguiam pagar valores próximos ao mínimo. Resultado, viviam eternamente naquele ciclo de sobreviver até o próximo salário, sem conseguir juntar um centavo, sem conseguir investir em nada, com a saúde mental destroçada pela ansiedade financeira constante. E o mais triste, eles eram apenas mais um casal entre milhões, vivendo essa mesma realidade. E aqui vem um ponto crucial que eu preciso te alertar. A dívida não é apenas um problema financeiro, ela é um problema de saúde mental que está adoecendo a população brasileira. Existem estudos mostrando que pessoas endividadas têm índices significativamente maiores de depressão, ansiedade, problemas de sono e até doenças físicas causadas pelo estresse crônico. A preocupação constante com dinheiro afeta relacionamentos, destrói casamentos, prejudica o desempenho no trabalho, tira o prazer das coisas simples da vida. É um peso invisível, mas real, que milhões de pessoas carregam todos os dias e que a sociedade raramente reconhece ou discute abertamente. A gente vive numa cultura que trata endividamento como fracasso moral individual, quando na verdade é um problema sistêmico que precisa ser encarado como a crise de saúde pública que realmente é. Mas vamos falar sobre soluções, porque não adianta
adianta apenas apontar o problema sem oferecer caminhos de saída. A primeira coisa que você precisa fazer se está endividado é encarar a realidade de frente. Senta, pega papel e caneta ou abre uma planilha e lista absolutamente todas as suas dívidas. Cada cartão, cada carnê, cada empréstimo, cada conta atrasada. Coloca o valor total de cada uma, a taxa de juros, o valor da parcela mensal. Esse exercício é doloroso. Muita gente evita fazer justamente porque tem medo de encarar o tamanho do buraco. Mas você não pode resolver um problema que você se recusa a enxergar. Então força, respira fundo e faz esse levantamento completo. Depois que você tem um mapa total da sua situação, aí sim você pode começar a planejar estrategicamente como sair. E olha, tem uma estratégia específica que funciona muito bem e que eu recomendo fortemente: o método da bola de neve de dívidas. Funciona assim. Você pega todas aquelas dívidas que listou e ordena elas da menor para maior em termos de saldo devedor total, ignorando as taxas de juros por enquanto. Você continua pagando o mínimo de todas as dívidas, mas na menor de todas você ataca com toda a força que conseguir, jogando qualquer centavo extra que aparecer. Quando você quita completamente essa primeira dívida menor, você pega todo aquele dinheiro que estava usando nela e joga na próxima menor, mantendo o pagamento mínimo de todas as outras. E assim vai, criando uma bola de neve que acelera conforme você elimina cada dívida. O poder psicológico de riscar dívidas da lista, mesmo que pequenas no início, é enorme e te dá momentum para continuar. Mas tem casos em que a situação está tão crítica que você precisa de medidas mais drásticas, e não tem vergonha nenhuma nisso. Existem empresas sérias de renegociação de dívidas que podem intermediar acordos com seus credores, conseguindo descontos substanciais no valor principal e nas taxas de juros. Os bancos preferem receber 50% de uma dívida do que correr o risco de não receber nada se você declarar falência pessoal. Então eles negociam, especialmente se você tiver várias parcelas atrasadas. Tem gente que consegue renegociar dívidas com desconto de 60% a 70% do valor original. Obviamente isso vai sujar seu nome no mercado por um tempo, mas se você já está com o nome sujo mesmo, pode ser a única saída viável para recomeçar. E tem outro recurso que muita gente não sabe que existe: a possibilidade de pedir revisão judicial de contratos abusivos. Existem muitos contratos de cartão de crédito e empréstimo que têm cláusulas ilegais ou taxas que ultrapassam os limites estabelecidos pelo Banco Central. Um advogado especializado em direito do consumidor pode analisar seus contratos e, se encontrar irregularidades, entrar com ação para revisar esses valores. Já vi casos de pessoas que conseguiram reduzir dívidas em mais de 50% através de revisão judicial. Não é solução rápida, processos levam tempo, mas pode ser uma saída quando você está realmente desesperado. Agora vamos falar sobre prevenção, porque tão importante quanto sair da dívida é não cair nela novamente. E aqui vai uma verdade dura: você provavelmente vai precisar mudar radicalmente seus hábitos de consumo e sua relação com o dinheiro. Não adianta sair do buraco e imediatamente voltar para os mesmos comportamentos que te colocaram lá. Você precisa aprender a viver dentro das suas possibilidades reais, não das suas aspirações ou do padrão que você acha que deveria ter. E isso significa fazer escolhas difíceis. Talvez cancelar aquele streaming que você mal usa. Talvez trocar de plano de celular para um mais básico. Talvez vender o carro financiado e usar transporte público até se reerguer. Talvez morar num lugar menor e mais barato por alguns anos. São sacrifícios temporários que fazem diferença enorme no longo prazo. E tem uma prática específica que eu considero revolucionária para quem quer evitar dívidas: o sistema de envelopes ou sua versão digital equivalente. Você pega a sua renda mensal e divide em categorias específicas: moradia, alimentação, transporte, lazer e por aí vai. Cada categoria tem um limite fixo que não pode ser ultrapassado. Na versão tradicional, você literalmente colocava dinheiro físico em envelopes. Na versão moderna, você pode usar aplicativos que criam envelopes virtuais e bloqueiam gastos quando a categoria esgota. O mais importante é a disciplina de não roubar de um envelope para alimentar outro. Se o envelope de lazer acabou, você simplesmente não tem mais lazer naquele mês. Parece radical, mas é justamente esse tipo de fronteira clara que impede o endividamento. Mas aqui vem uma reflexão mais profunda que eu acho essencial. Precisamos questionar a cultura do consumismo que alimenta esse ciclo de endividamento. A sociedade moderna foi construída em cima da ideia de que felicidade vem de consumo, de que você precisa sempre ter o celular mais novo, a roupa da moda, o carro do ano. Empresas gastam bilhões em publicidade para criar necessidades artificiais na sua cabeça, para te fazer sentir inadequado se você não consumir.
E o sistema financeiro facilita esse consumo através do crédito fácil, sabendo que você vai se endividar. É uma engrenagem perfeitamente lubrificada que transforma pessoas em máquinas de dívida. Quebrar esse ciclo exige consciência, exige você reconhecer quando um desejo é genuíno, versus quando foi implantado por manipulação publicitária. E deixa eu te contar sobre uma tendência preocupante que está piorando tudo isso: o endividamento digital facilitado por fintechs e aplicativos. Antigamente, para fazer um empréstimo, você tinha que ir até um banco, conversar com o gerente, assinar papéis. Tinha todo um processo que criava um momento de reflexão. Hoje você clica 3 vezes num app e em 2 minutos tem R$1.000 na conta, com juros absurdos que você mal prestou atenção porque estava com pressa. Comprar no crédito virou tão fácil que perdeu completamente aquela sensação de estar gastando dinheiro real. É perigosíssimo, especialmente para a geração mais jovem que cresceu nesse ambiente digital, onde dinheiro parece abstrato. A facilidade tecnológica está acelerando o endividamento de uma forma que a gente ainda não entendeu completamente as consequências. E tem outro fator que está jogando milhões de brasileiros na dívida e que pouca gente fala: a completa falta de educação financeira no nosso sistema educacional. As pessoas passam anos na escola aprendendo fórmulas matemáticas complexas que nunca vão usar na vida, mas ninguém ensina como funciona juros compostos, como fazer um orçamento, como avaliar se um financiamento é bom negócio. A população é mantida propositalmente ignorante sobre finanças pessoais, porque pessoas financeiramente educadas não se endividam facilmente, não pagam juros absurdos, não são tão lucrativas para o sistema. É quase uma conspiração, só que não é teoria, é realidade documentada. E enquanto a educação financeira não for prioridade nas escolas, novas gerações vão continuar caindo nas mesmas armadilhas. Agora, eu quero fazer uma provocação séria aqui. Será que o endividamento em massa não é conveniente demais para o sistema? Pensa bem, uma população endividada é uma população desesperada, que aceita qualquer emprego com qualquer salário porque precisa pagar dívidas. É uma população que não tem poder de barganha, que não pode fazer greve, que não pode arriscar empreender, que não questiona o status quo porque está ocupada demais, sobrevivendo até o próximo salário. O endividamento funciona como uma forma moderna de controle social, tão efetiva quanto correntes de ferro eram no passado. Você não precisa prender as pessoas fisicamente se você as prende financeiramente. E 80% de famílias endividadas significa 80% da população presa nesse sistema. E olha só o que acontece em escala macroeconômica. Quando 80% das famílias estão endividadas, elas param de consumir produtos e serviços além do essencial. Isso desacelera a economia inteira. Empresas vendem menos, lucram menos, contratam menos ou até demitem. Desemprego aumenta, renda cai, mais gente se endivida para sobreviver. E o ciclo vicioso se retroalimenta. É uma espiral descendente que pode levar um país inteiro para recessão profunda e prolongada. O Brasil já passou por isso antes, e as consequências duraram anos. E a gente está perigosamente próximo de entrar nesse ciclo novamente, especialmente porque dessa vez o endividamento está mais espalhado e mais profundo do que em crises anteriores. Mas nem tudo são trevas, e eu preciso te dar uma perspectiva de esperança aqui. Existe um movimento crescente de pessoas que estão acordando para essa realidade e escolhendo conscientemente sair do sistema de consumo e dívida. Chamam isso de minimalismo financeiro, ou frugalidade intencional, ou vida simples. São pessoas que decidiram que preferem liberdade à ostentação, que preferem tempo livre a carrões financiados, que preferem segurança financeira a aparentar riqueza que não têm. E sabe o mais interessante? Estudo após estudo mostra que essas pessoas reportam níveis muito mais altos de felicidade e satisfação com a vida do que aquelas presas na roda do consumismo e da dívida. Porque no fim das contas, liberdade financeira é uma das formas mais puras de liberdade que existem. E aqui está o momento da verdade que eu preciso trazer para você. Qual vai ser sua escolha? Você vai continuar sendo mais uma estatística, mais um dos 80% presos nessa armadilha? Ou você vai tomar decisão consciente de escapar? Porque olha, não vai ser fácil, vai exigir sacrifícios, vai exigir disciplina que você talvez nunca teve na vida, vai exigir ir contra a maré da sociedade consumista. Seus amigos vão te zoar quando você disser que não pode sair porque está economizando. Sua família pode não entender por que você vendeu o carro, gente pode te julgar. Mas sabe o que é mais importante do que opinião alheia? Sua paz de espírito, sua liberdade, seu futuro. E essas coisas valem qualquer sacrifício temporário. Então agora eu quero que você pare e faça uma reflexão honesta. Você está no caminho do endividamento ou já está endividado? Se sim, o que você está fazendo ativamente para mudar isso? Porque esperar um milagre, esperar ganhar na loteria, esperar uma herança, esperar que magicamente sua situação melhore sem você fazer nada diferente? Isso não é plano, é fantasia.
A realidade é que ninguém vai te salvar. Nenhum político, nenhum programa de governo, nenhum salvador da pátria. A única pessoa que pode mudar sua situação financeira é você, com suas escolhas diárias, com sua disciplina, com sua determinação de ter uma vida diferente. E eu quero saber de você aqui embaixo nos comentários. Você está entre os 80% endividados? Ou você conseguiu escapar dessa armadilha? Se está endividado, qual é a sua maior dificuldade para sair? E se já saiu, qual foi a estratégia que funcionou para você? Me conta porque esses relatos podem ajudar outras pessoas que estão lutando com a mesma situação. E às vezes, ler a história de alguém que passou por isso e conseguiu sair é justamente o empurrão que falta pra gente tomar coragem e agir. Então deixa seu relato aí. Vamos criar uma comunidade de apoio mútuo sobre esse tema. E já que você ficou até aqui comigo, demonstrou que realmente está preocupado com sua situação financeira e quer mudanças reais, eu tenho um pedido para te fazer. Se inscreve no canal Crocodilo Financeiro e ativa o sininho porque eu vou continuar trazendo conteúdo sobre educação financeira, estratégias para sair das dívidas, formas de aumentar renda, tudo o que você precisa para construir vida financeira saudável. E deixa aquele like aqui embaixo também porque isso ajuda o algoritmo a levar esse vídeo para mais gente que precisa dessa informação urgentemente. Vamos combater a desinformação financeira juntos. Vamos criar movimento de pessoas financeiramente conscientes que se recusam a ser escravas do sistema de dívidas.